Capítulo 9. Desculpe-me. Se meu olhar, intrépido, inescrupulosamente, viaja por seu corpo e pousa sobre seus lábios, por infindáveis momentos. Perdoe-me. Se caudaloso, ele escorrega por seu rosto, colado e úmido, como uma lágrima. É que neste instante é fundamental olhar muito bem para você, que é para não errar, na hora de sentir saudades. Pela manhã, Calabar tomou seus pincéis e lançou os primeiros traços do que viria a ser uma cena que retratava a sala da lareira. Monique pegou uma maçã para Jack Daniels e partiu. No seu retorno, optou por fazê-lo pela estrada do Marina, o que a levou, descendo da fazendinha, a passar pelo Horse Competition. Na pista de areia, uma terapeuta puxava um velho cavalinho árabe montado por um garoto excepcional de uns 8 anos. A ruiva se deteve por alguns instantes observando o processo e imaginando que muito provavelmente um cavalo para Victor, nesse instante, poderia dar-lhe a mesma sensação de autoconfiança que sentira ao galopar Jack Daniels. Depois, por gostar de cavalos, certamente o presente lhe traria alegria e o ajudaria em sua recuperação. Estive no Horse Competition hoje. Lá há terapia para garotos excepcionais. Não me havia ocorrido que cavalos pudessem ser usados dessa forma, e nem que esse exercício fosse tão eficiente. A terapeuta me disse que os resultados são fantásticos, contou a ruiva. Victor gesticulou como que demonstrando que o cavalo eleva o espírito das pessoas. Acho que deveríamos comprar Jack Daniels. Seria bom para você. O tiraria dessa casa e lhe devolveria um pouco da sua autoestima, falou Monique. Calabar acenou positivamente com um certo sorriso no rosto. Percebia nela uma preocupação com sua saúde e bem-estar, que cuidava com desvelo dos seus sentimentos. Tudo lhe era dado naturalmente, de coração, enquanto com Lívia, suas recordações lembravam um certo desprezo constante que ficou patente quando sua empresa faliu e ela se foi. Ficou fortemente enraizada a cicatriz da desconsideração no pior momento da sua vida. Ele pediu-lhe que voltasse e Lívia foi firme ao declarar que já estava saindo com outro homem e que Calabar não a deixava se sentir descompromissada, mendigando seu amor. Afirmou que era egoísmo não lhe permitir que fosse feliz. Que se de alguma forma a amasse, deveria sentir-se bem sabendo que ela encontrou o caminho que tanto procurava. A dor desse homem foi lancinante. Teve a sensação de que não a suportaria. Em alguns momentos parecia-lhe que não conseguiria respirar. Contudo, ele mais uma vez tentou argumentar a respeito de sua incapacidade de viver sem ela, mas fatalmente ouviu que Lívia estava considerando-se torturada por ser tentada a se ver como a responsável pela infelicidade do marido. Declarou que aquilo não se tratava de amor, mas de uma obsessão que deveria ser tratada e que a martirizava, e pediu para que ele não a procurasse mais. Calabar pensou várias vezes em morrer, como a única forma de poder atravessar esses dias, e viu-se definitivamente condenado a passar os piores momentos da sua vida, absolutamente só. Vou pedir ao Pedrão que prepare o orquidário e construa o piquete. Depois disso, Monique levantou-se e foi em procura do caseiro. Pedrão, nós resolvemos comprar o Jack Daniels. Gostaria que organizasse o orquidário e que construa o piquete, falou Monique. Não seria melhor que visse outros animais antes dessa decisão? Ah, perguntou Pedrão. Não, nós queremos aquele cavalo. Maceió disse que o ajudaria com o piquete, afirmou Monique. Mas vale um cavalo de confiança do que só beleza. Acho que deveriam ver outras ofertas, colocou Pedrão. Está me dizendo que ele não é confiável. Eu mesmo o montei. Conheço o animal, respondeu Monique perto da irritação. Mas nunca se sabe, enfatizou Pedrão. Tá querendo insinuar que seu Maceió está me enganando? Perguntou Monique, tentando entender onde ele queria chegar. Não, de forma alguma, mas amanhã trarei uma surpresa para a senhora, falou Pedrão sorrindo. Que tipo de surpresa? Quis saber a ruiva já desgastada pela conversa. Amanhã eu mostro. Pedrão deixou essas palavras no ar e saiu andando. Monique se deu por satisfeita em ter encerrado a desagradável conversa, porquanto Pedrão lhe dava a sensação de ladino, de uma pessoa em quem não se poderia acreditar. Que tal darmos um pulo na fazendinha para fecharmos o negócio? Perguntou a enfermeira. Victor se levantou e acenou de forma positiva. Caminhou em busca das chaves do carro, enquanto Monique foi à escrivaninha pegar o dinheiro. Ao abrir a gaveta, percebeu a chegada de Pedrão à varanda e pensou na possibilidade de que tivesse visto o esconderijo onde guardava o dinheiro. Aquilo a irritou novamente. Tomou o cuidado de trancar a mesa e levar a chave.
Desse dia em diante, sempre consigo. A caminhonete alcançou a fazendinha em poucos minutos. Ambos foram saudados por Maceió, com 2 copos de café nas mãos. A bebida serviu para que descontraíssem e se acomodassem, próximo à baia de Jack Daniels. Na perspectiva do negócio, o pequeno amigo retirou o animal para o salão e o encilhou para que Calabar o experimentasse. Victor se entusiasmou pelo cavalo e fez alguns passeios pela rua. Era um cavaleiro, montava com destreza e sabia tirar trabalho como bom ginete. Monique era só felicidade e ria muito das gracinhas que seu namorado fazia sobre Jack Daniels. A ruiva, boa negociante, conseguiu, pelo mesmo preço, que a sela fosse incluída. Combinaram buscar o cavalo quando a estrutura do orquidário e do piquete estivessem prontas, o que presumiram para dali a 2 dias. Pedrão desapareceu por toda a manhã, e embora Brigitte tenha chegado no horário, o caseiro só foi visto por perto da hora do almoço, trazendo 3 cavalos, que criava soltos às margens da represa. Animais maltratados com enormes barrigas de pasto e crina quebradiça. Monique estava na porta-cozinha e percebeu sua aproximação e se intrigou pelo fato de trazê-los. "Por que o senhor trouxe esses cavalos?" perguntou Monique. "Agora a senhora vai ver o que são cavalos de verdade. Qualquer um desses, em uma romaria, deixaria aquele machador longe. Vem experimentar e não vai querer mais comprar aquele cavalo", falou Pedrão confiante. "Quem lhe pediu para que os trouxesse? Eu lhe disse que sabíamos o que queríamos e que compraríamos o Jack Daniels. O senhor deveria ter acatado as minhas ordens e começado a construir o piquete", falou Monique irada. "Talvez o casalzinho deseje mais um animal, para que os dois possam montar, e estes são cavalos bons de serviço e todos mansos." Pedrão, vendo a irritação da moça, tentou remendar o erro. "Casalzinho? Quem lhe deu essa intimidade? Nós já compramos o único cavalo que queremos. E espero que esse piquete esteja pronto amanhã." Monique despejou toda a sua raiva sobre aquele homem e passou a não confiar mais nele. Entrou pela cozinha, batendo a porta atrás de si. "Tem horas que seu marido me irrita. Não gosto de pessoas espertas." A ruiva fuzilou Brigitte. A senhora me desculpe por isso. Não sabia que ele iria trazer esses animais aqui." Desculpou-se a funcionária preocupada com seu emprego. Essas atitudes do marido, sempre cheias de espertezas, e seu jeito rude de falar sempre a embaraçaram. "Por que convive com um homem assim? É uma mulher fina, que poderia ter o mundo, e está aqui lavando pratos." "Não entendo você", expressou-se a ruiva. "Eu já tentei me separar dele. Houve uma ocasião que minhas 2 filhas, cansadas dos maus tratos, escreveram para minha família na Alemanha e meu irmão veio buscá-las. Pedrão não as quis entregar, mas Hans disse-lhe que o levaria à polícia. Mesmo com essa ameaça, as coisas não foram tão fáceis, e Pedrão aceitou com a condição que eu ficasse. Em outras vezes que tentei uma separação, ele jurou que me encontraria e mataria onde quer que eu estivesse. Agora minha vida está acabada. Para onde iria? O que poderia fazer? Assim continuo com meus pratos e meu fogão." Monique enterneceu-se com o sofrimento da cozinheira, mas passou a odiar Pedrão. 2 dias após, Jack Daniels chegou à sua nova casa como um rei. Tudo impecavelmente preparado para sua recepção. Começava a família tão sonhada de Monique. Pai, mãe e seu filho de 4 patas. "Doutora Ana Maria." A veterinária foi chamada para vaciná-lo. Era uma mulher bonita, delicada e baixinha, mas extremamente lépida e simpática. Possuía um carinho enorme pelos animais, principalmente por cães. A laguna, por ser distante, sempre foi um depósito de cachorros abandonados. Ela os recolhia à sua casa, os tratava e, quando estavam de encher os olhos, dava-os a alguém. Ao fim da consulta, sentada na varanda com Monique e Victor, tomando um café, estranhou uma casa do bairro sem cães. "Vocês não têm cachorros?" perguntou Ana. "Nosso primeiro filho é o Jack", afirmou a ruiva. "Então não é uma família completa", disse Ana. "Posso mostrar uma coisa para vocês? Não é para vender, é para dar", falou a veterinária. Ela conduziu Victor e Monique até o seu carro. Nele, um pequeno boxer dourado com coleira branca envolvendo todo o pescoço saltava de um lado para outro, querendo sair e feliz por vê-los. A veterinária abriu a porta e o cãozinho de uns 5 meses saltou e correu cumprimentando a todos. Quando pulou em Monique, tornara-se um forte candidato a ingressar na família, e quando correu para Victor, acabou como parte da casa. "Como vai se chamar?" "Ah", perguntou Ana. "Ingo", sugeriu Monique,
Calabar fez um gesto negativo, pediu a caneta de Ana, um pedaço de papel e escreveu aquele que viria a ser o nome do cão, Neruda. Lindo nome! Exclamou a veterinária. Perfeito. Nome de poeta combina com essa família, falou Monique. Por incrível que possa parecer, Neruda e Jacques Daniels tornaram-se amigos. O cão vivia brincando com o cavalo no piquete. Como cavalos são animais muito sociáveis, é comum que se apeguem a outros animais. Houve uma ocasião em que Jack, solto no terreno, acompanhou Neruda quando este foi latir no portão, e em um outro momento o cavalo seguiu o cão pela varanda até o centro da sala. Os animais encheram a casa de vida de tal forma que todas as traquinagens eram relevadas. Quando Neruda mastigava algo, como um sapato, Monique dizia ter sido a vaquinha mimosa a autora do crime, sempre inocentando o endiabrado boxer. Pedrão, ao perder a venda de seus cavalos para os patrões, juntou os seus animais e os ofereceu em um negócio que lhe pareceu lucrativo. Do outro lado da represa, no Castelinho, está o maior centro de comércio de cavalos da região. Lá ele encontrou um búfalo que se deixava montar. Acreditando que poderia obter um alto preço por aquele animal exótico, o barganhou por sua pequena troca. Como os demais animais, o búfalo foi solto nas ruas. Era uma criatura, embora mansa, assustadora, e ninguém tinha coragem de se aproximar. Certa vez, encontrando um portão de uma casa aberto, sem cerimônia se dispôs a pastar no jardim. Ninguém da casa teve coragem de tocá-lo de lá. E quando precisaram sair, pularam o muro que dava para o vizinho. Por causa do medo causado por aquele monstro cinza escuro, em outra época se pôs a pastar em frente o portão do Bigode quando este chegava completamente bêbado e acovardado. Pelo tamanho do bicho, acabou dormindo na rua, mas não sem antes berrar, para que todos ouvissem todos os palavrões do mundo. Assim, Búfalo e Pedrão passaram a ser odiados a ponto dele e o Bigode quase partirem para as vias de fato, em uma noite no bar da margem. Victor tomou os cuidados de Jack Daniels para si. Pela manhã, limpava a baia e servia a primeira ração. Ao meio-dia, a segunda e à noite, o escovava, limpava seus cascos e, vez ou outra, os engraxava. Depois, pendurava a rede com o feno, completava a água e dava-lhe a ração da noite. Nessa época, sempre na boca da noite, eles montavam Jack Daniels e seguiam para o bar da margem. Ela o abraçava fortemente e, além do murmúrio das folhas, apenas o som dos cascos cortavam as palavras de Monique. Era bom ouvir sussurros de carinho, ser tratado de forma carinhosa durante os passeios. Todas as suas lembranças com Lívia eram repletas de palavras ríspidas e críticas, acompanhadas por uma pesada carga de desdém. Assim, embora o poeta não precisasse mais dos cuidados de uma enfermeira, necessitava imensamente do amor daquela mulher. E Monique foi ficando e assumiu o status de dona exclusiva da pensão. Certa noite, ao passarem pela igreja do caminho, a ruiva percebeu a porta descuidadamente aberta a ponto alguém a havia esquecido assim. Pare, Vi. A porta está aberta. Surpreendeu-se Monique. Calabar sacudiu os ombros como que diz. E daí? Vem, vamos descer. Prenda Jack Daniels. Ela foi a primeira a saltar. Victor, surpreso, apiou. Amarrou o cabresto à cerca frontal e a seguiu. A igreja estava escura. Apenas a luz da rua que transpassava o vitral e lhes permitia vagamente enxergar alguma coisa. Monique o pegou pela mão e o levou até o pé do altar. Quero que ele veja o quanto eu te amo. Como é tudo perfeito entre nós. Quero nos ilumine. Desejo muito ser feliz com você. E, disse Monique, ela se ajoelhou e Victor a seguiu. Passou a mão por seus cabelos enquanto as delicadas mãos brancas tocaram a face daquele homem, tão ferido pela vida, e puxaram seus lábios para um beijo profundo e apaixonado. Finalmente eu a beijei plenamente. Minha alma diáfana fluía, indelével e interminável. Como se não existisse o tempo. Como se a eternidade fosse um mero acontecimento do passado. Entre nós, apenas nossos corpos. Se não fosse aquele momento um beijo, eu nem me lembraria dos seus lábios. As 4 cenas, nas telas começadas anteriormente por Calabar, ficaram prontas mostrando vários ângulos da sala. Os traços eram de alguma maneira imperfeitos, diáfanos, mas retratavam claramente o ambiente. Monique, em algum canto da sala, relia os poemas de Calabar quando este trancou as portas e fechou as janelas. Ela estranhou que alguém que pretendia pintar, num gesto como esse, impedisse propositadamente a passagem da luz. Mas ele caminhou até ela, a puxou e despiu.
Apenas manteve sua sandália de salto alto e a fez recostar-se em uma das poltronas. Seu pé direito nu espalmou sua pele branca sobre o amarelo passivo do sofá ao lado, o esquerdo continuou calçando a delicada sandália. Sua cabeça pendeu sobre o espaldar, deixando seus cabelos navegarem a almofada livremente enquanto suas mãos folheavam o pequeno livro. Rapidamente sua imagem surgiu na tela, primeiro os traços, depois o fundo da figura. Por dias, pouco a pouco, as cores, em seguida, as sombras que delineavam o desenho. Faltava apenas aquilo que lhe era único, ser preciso no exato tom rubro dos seus cabelos. Ele lhe havia dado o mesmo tom rosa pastel da auréola dos seus seios, e depois inseriu alguma luz como se fossem os mamilos cobertos por sua saliva, acentuando o vermelho. Na verdade, Victor descobrira como Deus os fez.